Um dia, um grande homem de Deus, Ethel Barrymore, foi convidado a revelar os segredos de uma vida extremamente produtiva. E ele então disse: é preciso não ocupar a sua mente, a sua alma, com pequenas coisas. E acima de tudo, aprender a amar o próximo, aprender a amar o pecador e não o pecado. E quando a vida lhe colocar de joelhos, o que ela sempre fará, aprender simplesmente a orar e a entregar o seu coração aos céus. E sabe que é assim na nossa vida? Nós precisamos todos os dias entregar os nossos pensamentos, a nossa vida e todo o nosso ser ao céu. Porque afinal de contas, a palavra de Deus já nos garante que toda língua confessará e que todo joelho se dobrará ao nosso Deus. No ar, o seu 99 Show. Salve, salve, turma boa! Tá no ar mais um 99 Show podcast. Pra você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Wellington Alencar e como é bom estar com você aqui todas as semanas nesse projeto maravilhoso que já tá avançando, já vão 7 meses aí de projeto, mais de 200 mil visualizações, mais de 1 milhão de impressões no Instagram. Muito obrigado você que já está com a gente aqui, se surpreendendo a cada semana com uma entrevista nova. E a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveita e multiplica essa ideia. Você já pode aí acionar o sininho, passar a nos seguir, mandar também um convite aí para os seus grupos de WhatsApp, para os amigos. Colabora com a gente também através desse QR Code que está aí no cantinho da tua tela. Qualquer que seja o valor que você contribuir com a gente vai ser fundamental para que essa ideia avance, cresça e alcance cada dia mais pessoas, tá bom? Vamos juntos então para que o 99 Show Podcast avance e ganhe o Brasil e o mundo. E você sabe, a gente procura sempre surpreender você e dessa vez recebendo aqui um profissional, um pai de família comprometido com as suas causas. Ele que é mentor, terapeuta, administrador, especialista em marketing e hotelaria, mestre em oratória com mais de 10 mil oradores treinados no Brasil. Você tá entendendo o que é isso, cara? Tu sabe o que é isso, meu irmão? Pois vamos aplaudir então. Ele é Luiz Carlos Marinho. Uma salva de palmas então, professor Luiz Carlos, que foi meu professor de matemática, né? Olha aí. E olha que destino, que maravilhoso que ele teve nessa carreira já com 55 anos de idade. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui e ver você agora nessa posição aí de me entrevistar. Sim. Seu professor, meu aluno. Né? Verdade. Isso é muito bom. Obrigado pelo convite. Vamos conversar. Que bênção, né? O professor tem um papel fundamental na vida de um ser humano, né? Sim. A construção do caráter, das suas crenças, até as frustrações que a gente vive em sala de aula, todas elas ajudam a nos construir, né? E como é que o senhor chegou até aqui? Conta um pouquinho da sua infância, da sua vivência como filho, depois como pai. Conta um pouco do Luiz Carlos que chegou até aqui. Eu sempre digo que me espelho muito na minha avó. Porque minha avó foi a primeira professora de Água Branca. Sim. E eu sou o único neto que seguiu o roteiro dela. E como meu avô gostava muito de causos, aprendi muito com eles. Então isso veio um pouquinho da veia de humor, que veio deles. E dentro das escolas comecei a me manifestar. Sim. Como líder de turma. Isso era algo que ajudava bastante. Comecei a trabalhar como líder de turma e depois o meu primeiro momento de oratória foi no 8º ano, aqui no Saci. Sim. Que fizemos uma formatura de 8º ano, que não tinha 9º ano. E eu fui o orador. Foi a primeira vez que eu fui orador, foi aqui no Saci, e nós fizemos uma belíssima de uma apresentação. Daí para frente, tudo surgiu em termos da comunicação, da educação e do processo. E o seu contexto familiar? O senhor é de uma família de quantos filhos e foi criado em qual cidade? Conta um pouco disso. Nós somos 5 irmãos. E sendo 2 homens e 3 mulheres. Sim. Eu sou do meio, sou o terceiro.
Minha mãe de Água Branca, meu pai de Buriti dos Montes. Sim. Se juntaram aqui em Teresina e eu nasci aqui em Teresina. Então eu tenho uma raiz muito forte em Água Branca porque eu morei com meus avós também lá. Hoje eu tenho 3 filhos e os meus filhos todos estão no mercado. Um é professor. Sim. E isso me faz muito feliz, que ele resolveu ser professor de história. O outro trabalha com ciência de dados e o outro é administrador. Então isso é muito bom, você vê que a educação me ajudou bastante. E por eu ser professor eu consegui ser mais do que pai. Tanto que os ajudei a despertar o conhecimento, a aprender a ler, a se comunicar. Isso é muito importante. E essa coisa de ser irmão do meio, assim, você tem a atenção que precisa? Ou muitas vezes eu já vi casos de irmão do meio que precisam desabrochar e desenvolver mais rápido porque não tem a mesma atenção que tem um filho mais velho e também não recebe o mesmo cuidado do filho mais novo. Como é que foi isso no seu contexto? Hoje eu estava conversando com um analista, porque como eu estou fazendo psicanálise, eu preciso ter a análise. E ele me perguntou essa mesma coisa que você perguntou. E o interessante é que parece que eu tinha uma força maior do que os demais. É tanto que meu pai acreditava mais em mim. E eu me tornei arrimo de família. Olha, então eu me tornei arrimo de família. Fui o primeiro a formar. Sim. Fui o primeiro a trabalhar, passando meus outros irmãos. E comecei a desenvolver vários comportamentos de líder. É tanto que comecei a trabalhar com 14 anos, comecei a entrar em empresas, comecei a trabalhar com teatro, aqui no Saci, comecei a trabalhar com associação de moradores, e isso veio de uma formação que eu tive, de muita responsabilidade, que meu pai me passava, e cobrava muito, meu pai era muito, muito cobrador nesse sentido, e isso me ajudou bastante, muito bom. E aí, o desabrochar para a vida profissional começou quando? Eu comecei trabalhando em bares, para ajudar a família. Sim. Aos 14 anos, na ABB de Teresina, eu era ajudante de bar. Oi. E trabalhei até os 18. Aos 18 anos, eu fui para Guadalajara, meu primeiro emprego de carteira assinada. Sim. Da Guadalajara. Familiares também começaram por lá. Isso. Da Guadalajara, nós fomos para a CIDAP. Cortando tecido lá na Guadalajara. Sim. Inclusive, eu aprendi a costurar. Cortando de madrugada. Sim. Inclusive, foi na época da Copa do Mundo, a gente tinha que trabalhar um horário a mais para poder assistir os jogos. Sim. E pegamos também o horário de verão. Sim. E lá eu aprendi a conhecer tudo enquanto era tecido. Então, isso me ajudou bastante a, posteriormente, fazer consultoria em empresas de tecido. Em fábricas de roupa, em fábricas de lingerie. Porque eu aprendi muito na Guadalajara. É uma história. Hoje sou amigo pessoal da doutora Cláudia. Sim, Hoje eu treino a equipe do Grupo Claudini da Guadalajara. Que massa. Inclusive, eles têm um programa lá muito bom, que é formação de liderança, e eu sou um dos instrutores. Sou parceiro, ou seja, as sementes vão sendo plantadas. Sim. Isso é muito bom. Da Guadalajara eu fui para a CIDAP, e da CIDAP eu fui para a Assembleia, onde hoje eu tenho 37 anos de funcionário da Assembleia Legislativa. Incrível como Deus vai gerando conexões, né, na nossa caminhada, e que parece que depois elas vão fazendo sentido, né? Sim. A gente vai vendo, por isso que eu aprendi isso aqui, por isso que eu tive que passar por isso, né? A vida realmente tem isso. E conta pra mim como é que a oratória entrou então na sua vida. O senhor se tornou esse grande preparador de pessoas. Quando diretor da Escola Cidadã, eu precisava fazer muita reunião. E aquilo foi me dando um impulso para aprender mais sobre comunicação. E eu decidi montar o primeiro curso. E o primeiro curso eu ministrei no SEST Senat. É tanto que foi uma prova. Eu cheguei para o diretor do SEST Senat e ofereci um curso que eu ainda não tinha ministrado. Cheguei para ele e ele disse se eu tinha alguma novidade, porque eu só ministrava curso de atendimento ao cliente. Sim. E vendas. Eu disse, eu tenho um curso de oratória. Ele disse, pois traga o curso de oratória. Se você se agradar, a vaga é sua. E eu fiz. Inclusive, ele foi meu aluno. Sim. Antônio Leitão. Foi meu aluno de oratória. E o curso pegou. E daí para frente, eu já estou na turma de número 591, que vai ser agora. Que massa. E aí essa caminhada da oratória, hoje eu sou prepara profissionais liberais, políticos. Sim. Do SEST Senat eu fui para o Sebrae, passei 3 anos como professor de oratória do Sebrae, também fui para o Senac, e daí comecei a ministrar curso por conta própria. E começaram a surgir pessoas específicas, como por exemplo, a Diocese de Parnaíba começou a me contratar para treinar os religiosos. Então eu passava 40 horas dentro da Diocese.
como eu tenho um estudo muito aprofundado sobre religiosidade, Sim. já li a Bíblia inúmeras vezes, já faço estudo há muito tempo, eu comecei a treinar padres. E aí vieram os políticos, aí vieram os vendedores, aí vieram os professores, aí vieram as pessoas que vão defender banca de mestrado, de doutorado, aí vieram as pessoas que concorrem para concurso de juiz, aí vieram os candidatos a prefeito, a vereador, e nós temos uma história bem interessante nesse mercado. E aí conta aí algumas histórias de pessoas que hoje estão brilhando e que passaram por monitorias. Por mentorias especializadas, né? Um dos meus cases de sucesso é o deputado Florentino. Sim, sim. O deputado Florentino, se estiver nos assistindo, ele vai confirmar. Ele era candidato a prefeito de Parnaíba. E eu fui convidado pela empresa que estava fazendo o marketing dele para fazer um media training, né? Um media training com ele. E no primeiro momento foi bem interessante que minha primeira aula é gravar você, para ver quem é você. E quando nós gravamos, ele foi muito ruim. E aí eu disse, é esse candidato que a gente quer? Ele disse, nem eu voto nele. E aí a gente começou um trabalho e ele muito dedicado, muito... Sim. Eu comecei a trabalhar a parte de discurso. É tanto que alguns dos discursos ele utilizou na campanha. Discursos sobre turismo, discursos sobre desenvolvimento. Ensinei ele a discutir essa parte de plano diretor. Foi muito interessante. Para mim é um case de sucesso. Sim. Ele foi algo que me ajudou bastante. Eu ver o resultado. Se tornou prefeito de Parnaíba, depois se tornou deputado federal. Então é bom você ver. Foi secretário de saúde durante muito tempo. Sim, sim. É um dos casos, sem falar de mais de 40 prefeitos que nós temos. Inclusive dizer para os políticos que quem treina comigo é eleito. Todo mundo que treina comigo é eleito. O barro já foi. Saber se cola. Vamos ver se cola. Mas é incrível como as pessoas que fazem o curso de oratória depois... Agora mesmo, eu acabei de treinar um candidato aqui que depois eu vou lhe dizer se ele foi eleito ou não. Tá? E aí vieram pessoas como, vou falar aqui, o nosso secretário de segurança, Chico Lucas. Sim, aqui no Chico Piauí. Lucas também foi meu aluno, como também várias pessoas que fazem parte da UAB. Isso é muito bom, a gente perceber que aquelas pessoas aprenderam conosco, ficou um pouco da gente. Pessoas altamente inteligentes, pessoas altamente capazes. Vários empresários de Teresina, como a Rosângela Castro. Rosângela Castro, que hoje é uma referência no mercado imobiliário de Teresina, também foi minha aluna. Então você vê que tem um pouco de você ali. Eu uma vez, como publicitário e jornalista, também fui contratado para orientar uma candidata no interior. E aí, até então, ia gravar o programa político ali, né? Então, a candidata tinha que gravar e dizer as suas ideias sobre a educação, sobre a cultura, E no meio do caminho, ela não só travava, mas não havia um plano de governo mesmo ali preparado. Ela não sabia mesmo o que dizer sobre algumas pastas importantes para o que ela estava se colocando a fazer. E aí eu tive que virar orientador. Esse orientador e gerador de propostas. Isso já aconteceu com o senhor também? Sim, sim. Inclusive, já peguei candidatos que não sabem o que é um plano diretor. Sim. Que não sabem o que é, por exemplo, um programa de educação, quais são os programas de educação que a prefeitura é responsável. Porque eu entendo um pouco de tudo isso, que como administrador e consultor, eu tive que estudar isso. Sim, sim. Então, qual é o programa do livro didático, qual é o programa de alimentação, qual é o programa de transporte, todos eles. Então, eu faço uma lista de igual, você vai ter que estudar isso aqui, vai ter que estudar isso aqui, e eu pego vários temas para discutir com eles. Então, muitos deles, eu inclusive faço rascunho de plano de governo para alguns deles. Sim. Para que ele inclua no programa dele. E geralmente quais são as causas que levam a pessoa a ter dificuldade de falar em público, as mais marcantes? O medo. O medo de se expressar. Algumas pessoas, elas nos procuram porque elas precisam de algo a mais. Como, por exemplo, eu tive uma aluna que foi muito interessante, ela passou no concurso para procurador do estado de Mato Grosso e foi reprovada na prova de oratória, na prova oral. Meu Deus. Ela passou entre os 5, Sim. mas quando foi para a prova, ela ficou entre os 30, porque soma. Sim. E ela me procurou e eu disse, vamos aprovar? Ela disse, o que você pode fazer comigo? Eu disse, lhe aprovar. E eu peguei o material dela do concurso e levei para casa para estudar. Eu estudei o material dela do concurso para fazer as perguntas para ela. Sim. E hoje ela é
do Mato Grosso do Sul. Ela passou no concurso e hoje ela está lá. E ela diz isso, ela diz, você salvou a minha carreira. Eu disse, não, você que passou, eu só dei um empurrãozinho. Que massa. E aí fica... gera uma relação para a vida toda, né? Sim, de gratidão, né? Sim, eu tenho como a nossa colega aqui que acabou de falar, né, que foi minha aluna. Sim, a Sabrina. Você vê, a Sabrina, você vê que naquele momento você despertou, porque o meu curso de oratória, ele é diferente dos demais no sentido de que eu não trabalho a oratória. É um curso de oratória que eu não foco na oratória. Sim. Eu foco no autodesenvolvimento. Eu foco no você se conhecer. Para que você possa vencer seus medos, você precisa se conhecer. E aí entra um pouco de terapia, e aí entra um pouco de análise. Então, quem chega no curso de oratória pensando que vai pegar o microfone e falar, não. Vamos nos conhecer primeiro. Então, os primeiros exercícios são de respiração. Eu tenho exercício de conhecimento. Eu tenho exercício de como estabelecer o foco. Eu tenho exercício de como você montar o discurso, desde que você inicia até coordenar as ideias para fazer a conclusão. Como você vai para uma tribuna. Então, isso vai construindo a segurança daquela pessoa. Fazendo as filmagens. E em cada filmagem, todo mundo analisa na sala. Para que você diga, não é o Marinho que está dizendo, você está vendo. Eu digo, você engole sons, sílabas, você tem cacoetes, você tem vícios de linguagem. A pessoa diz logo que não tem. Sim. Aí eu mostro o vídeo. Aí não tem como não tem como contestar. Então a maneira como a pessoa se expressa, ela fala muito do seu eu interior? Sim. Dos seus medos, das suas inseguranças. Por exemplo? Das suas frustrações. É tanto que algumas pessoas, quando elas começam a se expressar, eu pergunto, você é feliz? Pelo olhar dela a gente vê a insegurança. Pela forma como ela fala e se é a voz natural ou não. Pela forma como ele usa as mãos, isso aqui a gente chama de jogo fisionômico. Sim. Pela forma como ele consegue passar a emoção, a gente consegue ver quem é ele por dentro. Quem é ele por dentro. É tanto que tem um momento que eu começo a trabalhar e mostrar como é a emoção. Como você pode passar a emoção. Sim, sim. E daqui a pouco, quando eu falo isso, tem gente chorando. O pessoal começa a chorar. Aí eu paro e aí vamos agora rir. Professor, como é que a gente faz isso? Eu disse, isso é o emocional que você precisa administrar. E isso se vê também dentro do teatro. Então, sim. Eu tenho uma cena que eu preciso chorar. O que eu faço para me chorar? Eu tenho uma cena que eu preciso ser ríspido. Então, dentro da oratória você pode controlar isso. Por isso que a comunicação não verbal é algo assim fundamental no processo total. Ela corresponde a 55% da comunicação. Sim. Antes de você abrir a boca, você já está se falando. Vamos lá, o olhar. Vamos analisar os olhares. Como é que o senhor... Pessoas inseguras, pessoas ansiosas. O senhor está olhando para o chão. Geralmente existem pessoas tímidas, pessoas que têm complexo de inferioridade, ele nunca consegue levantar o olhar acima dos demais. Ele sempre tem um olhar mais para baixo. E ao mesmo tempo que ele baixa o olhar, ele fecha o corpo. Então a pessoa que tem complexo de inferioridade, que são inseguras, eles se fecham. Sim. Pessoas que são arrogantes e prepotentes, eles crescem. Eles crescem e eles inflam o peito. Aumenta o tom de voz. E levantam o queixo. Então, quando você estiver conversando com uma pessoa que ela sempre levanta um pouco o queixo, geralmente ela quer ser superior, ela quer chamar a atenção. É narcisista. É narcisista, é arrogante, não é 100%, é claro, porque depende muito de vários contextos. Então, multifatorial, né? O olhar, a forma como você fala, se você fala com muita força, se você fala naturalmente, se você fala para dentro, se você fala de uma forma mais introspectiva, isso também mostra suas inseguranças. Assim também como a forma como se você fala gesticulando muito, se você tem gestos muito expansivos, se você tem gestos mais comedidos, isso junto com a tua voz mostra quem você é. Sim. É tanto que numa entrevista dá pra gente perceber quem é a pessoa que quer chamar atenção, quem quer chamar atenção, quem é carente, quem é inseguro, quem é medroso e quem se acha. Só sem precisar dizer nada, só na forma dela começar a se expressar, o olhar e o corpo, ela tá dizendo tudo isso. Tu é com medo que a gente tá pensando de mim aqui, Dio.
Mas vai rolar uma análise aqui. Vamos lá, minha análise. Mas ele me conhece desde menino, ele já sabe mais ou menos quem sou eu. A gente nunca conhece 100%, né? Não, professor. Professor, mas já teve caso que o senhor não quis ir até o fim? Que o senhor olhou a situação, que viu a pessoa, que percebeu a intencionalidade dela com aquilo e que disse, aqui eu não tenho como ir até o fim. Não, geralmente quem... Ou a pessoa que desistiu, não se viu evoluindo. Já tive várias pessoas que desistiram. Teve um caso super interessante que essa pessoa é um odontólogo, né? Sim. E essa pessoa veio fazer o curso porque ela tinha muito medo de falar em público. Muito medo. E no primeiro dia de aula, eu faço toda uma dinâmica, eu gravo todo mundo, eu dou várias interpretações, porque eu interpreto. Eu interpreto o pastor, eu interpreto o político, eu interpreto o palestrante, eu interpreto como é que você usa o poder da palavra para você se transformar. E eu ouço cada um e depois eu vejo cada um. Só que todo mundo tem que se expressar. Sim. E ele foi muita dificuldade para ele se expressar. Muita dificuldade mesmo. Os encontros eram aos domingos, era o dia todo, eram 5 encontros, 5 domingos. No domingo seguinte ele não veio. E eu gosto de tratar todo mundo pelo nome, quero saber se posso ajudar, eu mando material, eu mando dicas, por exemplo, tem uma pessoa que tem problema de gagueira, eu faço uns exercícios exclusivos para ela. Tem pessoas que têm dificuldade em articular consoantes, eu faço um exercício para ela. Tem pessoas que têm dificuldade de passar emoção, aí eu faço exercício para ela. Sim. Porque não dá para... Quando é exclusivo, não, eu faço um programa para você. Sim. Agora, numa turma, eu chamo em particular e digo isso assim. E aí ele não veio no segundo encontro. E aí eu liguei. Liguei para ele, ele atendeu. Eu disse, você não veio o segundo encontro, por quê? Ele disse, porque eu me inscrevi no curso de oratória para me perder o medo de falar em público. Não para morrer em público. Ele ficou tão abalado com ter que se expressar diante do vídeo que ele não veio mais. Eu já tive médicos que não conseguem se expressar. Começa a falar e começa... Ataque de ansiedade. E não consegue falar. Meu Deus. E eu lhe digo uma coisa. Geralmente, os maiores problemas são pessoas que têm maior formação. Por incrível que pareça. Pessoas com maior formação. Quanto maior o currículo... Porque talvez ele não deu a atenção que ele devia na época certa. E quando eu tenho que intervir, eu tenho que chegar e dizer, você precisa mudar isso aqui. Você precisa mudar isso aqui. Então gera muito temor. Muitos casos bem interessantes. Algumas pessoas desistem por conta das exigências. Por exemplo, tem um dia que a aula é no microfone. Sim. Só que eles não sabem como vai ser a aula. Então no dia da aula do microfone, eu quero que cada um fale de si. Só que ele precisa se expressar. Tem um outro dia que é a aula de improviso. Então ninguém sabe qual é o tema. Eu coloco o tema e você tem que criar no mesmo instante. Então isso, de uma certa forma, vai dando segurança. Mas algumas pessoas sentem muito medo. E como remontar esses valores de expressão e não deixar uma pessoa artificial? Porque ela precisa acreditar naquilo que ela vai falar. Sim. Ela precisa viver aquilo de verdade, intencionalmente, para gerar emoção, para gerar, eu diria, persuasão. Como é que o senhor faz isso? Quando nós vamos ler em público, eu leio, depois eu interpreto. E aí eu digo, você vai dar a interpretação que você quer, mas você tem que ser o mais original possível. É tanto que os gestos eu sempre mostro, eu digo, olha, muito cuidado com os gestos. Então eu corrijo o gesto, corrijo a voz e corrijo a interpretação. E dentro desse contexto, ele começa a soltar quem ele é. Então, por exemplo, vamos assistir você falando. Aí depois eu pergunto, convenceu? Você foi honesto? Você foi sincero? Porque muitas vezes a gente percebe que o medo faz com que você não se liberte. Ou então, às vezes, querer se mostrar demais faz você ser artificial. Sim. Então tem como a gente ver esse limite. É por isso que tem um momento que nós trabalhamos a persuasão e o convencimento. Qual é a diferença entre persuasão e convencimento? Porque se o orador, ele mesmo não acreditar naquilo que ele está falando, vai ser um desastre, né? Não convence. Então, por exemplo, se eu vou ler um discurso, é um discurso formal, é um discurso em formatura, é um discurso de posse, eu tenho que dar vida. Mas eu tenho que interpretar também. Porque eu tenho um discurso liso e o discurso de improviso.
Então, nesse contexto da leitura do discurso, eu mostro como ele passar, como ele alternar a voz, é o que a gente chama de tonalidade. Ó, aqui você sobe, é tanto que em alguns casos a gente marca, ó, aqui você sobe, aqui você desce, igual uma partitura, para que ele possa dar ênfase e dar destaque àquilo que é importante. Então, quando eu vou encerrar um discurso, se é algo para fazer reflexão, a primeira coisa que eu faço é começar a diminuir o tom de voz. Sim. Naturalmente eu vou diminuindo o tom de voz até fazer o encerramento. Agora, se eu quero empolgar, se eu quero provocar, se eu quero fazer que no final as pessoas explodam, aí eu vou alternando e vou elevando o tom de voz. Pelo tom de voz você vai graduando o sentimento das pessoas. Por isso que um charlatão convence. Por isso que um pastor evangélico convence. Por isso que um político convence. Porque existem estratégias de comunicação que a gente usa para seduzir. Como é que você seduz uma pessoa? Como é que você convence uma pessoa a te ouvir? Que regras você usa? Então isso está dentro da comunicação. Mas isso assim não gera um choque ético às vezes? De entender que você está criando muitas vezes, você está montando um personagem muitas vezes. Você está sendo um diretor de teatro. Sim. E aí quando você se debruça sobre uma pessoa que você sabe que ela não é aquilo que ela lhe pagou para você construir que ela seja, aquilo em algum momento não gera um caos mental? Não. Primeiro que o que a gente... o meu trabalho é ensinar sobre comunicação, sobre oratória. O que você vai fazer com ela é outra história. Tem uma história interessante... Você nunca sentiu assim, eita, pé, esse aqui não vai ser... Não, mas a gente percebe quando a pessoa tem mau caráter, você percebe quando a pessoa tem segundas intenções. Sim. É tanto que você deixa bem claro, né? A pessoa está fazendo um curso, você não pode tirar ela da sala. Sim. Mas eu sempre puxo, eu corrijo algumas questões e trabalho muito para a questão ética. Eu digo, olha, muito cuidado porque a palavra tem poder. Então, se você é um líder, se você é um político, se você é um religioso, você tem que ter muito cuidado com isso. Isso daí entra até na minha pergunta que eu ia fazer pro senhor. O senhor acha que o senhor consegue identificar as pessoas pelo discurso dela, até quando elas não falam palavras que remetem à violência? Você vê que aquela pessoa tem essa tendência a ser muito forte? Teatro, eu vejo as pessoas falando na televisão, às vezes eu vou assistir sem cunho religioso nenhum, mas eu participo de tudo. Um pouco, porque eu gosto. Sim. Mas você vê quando o pastor tá ensaiando quando aquilo foi ensaiado. Assim também quando você vê quando o político ensaiou. Assim também quando você vê que a pessoa não está sendo honesta. Ela está só pronunciando palavras, mas ela não tá sendo o que era para ser dito. Sim. Isso é muito importante, muito importante. E a gente vê, inclusive, quando a pessoa tem características de ser um abusador até. Sim. Né? Que ela... A maneira dela pegar, de tocar você, o senhor analisa tudo isso? Sim. É tanto que existe uma análise que foi feita nos Estados Unidos para ver o poder da comunicação não verbal. O quanto, isso analisado por peritos do FBI. Sim. Eles colocavam uma vítima ou um agressor e essa pessoa entrava no estúdio e ela contava a história dela. Só que as pessoas que estavam assistindo por trás de uma vidraça não ouviam a voz. Era só toda a história ela contando, gesticulando. Sim. Depois, numa outra sala, eles não viam a pessoa, era só a voz. A pessoa contando a mesma história. Só a voz. E num terceiro momento, a mesma pessoa com voz, com gesticulação, com tudo. E eles comparavam as três versões. E a não verbal, o nível de assertividade chegava a 90%. Por isso que o perito consegue identificar quem está mentindo, quem está sendo omisso. Um bom investigador, ele percebe quando você está omitindo fatos, quando você não está sendo sincero. Então, na oratória também dá para perceber isso. Sim. Eu lembro que eu estava na abertura de um evento numa empresa e eu ia ministrar uma palestra sobre motivação. Só que antes da palestra teve um pastor e o pastor veio fazer eles eram evangélicos e o pastor veio fazer uma pregação para dar a bênção lá, foi fazer a pregação. E quando o pastor terminou a pregação, eu lembro que ele fez o Salmo 23. E quando o pastor terminou, ele leu o Salmo 23. Só que eu aproveitei a deixa. Eu interpretei o Salmo 23. Sim. Para começar, eu digo, muito bem, nesse momento, vamos aproveitar para a gente se conectar com o divino. O Senhor é meu pastor
nada me faltará. E aí e o pastor ficou olhando para mim. Quando eu terminei, ele disse, como é que a gente faz isso? Oi. Eu disse, treino, estudo e verdade. É verdade, viu? Eu também vejo muito isso, né? As pessoas estão muito mais preocupadas em ser do que no que ter. Sim. Né? E eu penso que a construção de qualquer algo palpável que você tenha tem muito a ver com esses valores que você constrói dentro de você, né? Mas elas estão tão preocupadas em convencer, e não importa o quanto elas tenham que pagar por isso, né? Que a gente enxerga atores sociais no nosso meio, né? Hoje nós temos dentro, principalmente das religiões, muito teatro. Sim. Porque é espetáculo. Deixou de ser algo mais... Eu acho que tem em tudo. Na política, né? Tem. É tanto que você percebe... Profissionais liberais. Se você observar... Olha, eu tenho dificuldade. Eu tenho uma identificação pessoal disso. Então, assim, se eu vou numa oficina mecânica, eu percebo quando o mecânico está mentindo para mim. Ele quer me enganar. Aí eu já preciso me controlar, porque aí eu já quero alterar. Eu estou vendo que o cara está me enrolando. Eu digo, meu Jesus do céu, eu consigo olhar para ele e ler ele por completo. A gente vê hoje quando vai na medicina, você precisa de um tratamento hoje, eu consigo compreender quando o médico quer me impulsionar a algo que eu sei que eu não preciso pagar por aquilo, que talvez um procedimento mais barato resolvesse, mas que ele está tentando me convencer. E é assim, parece que nós viramos hoje um grande espetáculo a céu aberto, onde quem mais convence é que consegue obter os degraus maiores da pirâmide, né? Isso é muito utilizado em vendas, que na verdade hoje se vende tudo. Se vende imagem, se vende a palavra, se vende tudo. Então a comunicação, ela é poderosa. Por exemplo, a comunicação de um pai com o filho. Sim. A forma como você conversa com seu filho, você está ajudando a formar a personalidade e o caráter dele. A comunicação de um professor com seus alunos. Nós temos professores que são extremamente pessoas, formadores de opinião, mas que ao mesmo tempo eles não são bem intencionados. A forma como quando eles direcionam para uma questão ideológica, para uma questão política, ele quer mostrar o que ele acredita. Tem até um filme muito interessante que quem não assistiu, eu recomendo assistir, que é Deus Não Está Morto. Já assisti. Que é exatamente isso. Não dando um spoiler, mas o professor que é ateu quer que os alunos não acreditem que Deus existe. Sim. E um aluno diz, eu creio. E ele vai provar que Deus existe. E os dois amigos dizem, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então quem não assistiu, tá aí uma dica. Nossa. Mas é muito interessante isso, eu penso muito nisso. Eu levo muito a sério o curso de oratória, tanto que dos cursos que eu ministro, é um curso que eu chamo ele de transformador de vidas. Eu duvido que alguém passe por um curso de oratória e continue sendo a mesma pessoa. E a pessoa que já é desenvolta por natureza, a pessoa que já se comunica desde pequena, que se vê alguém detentor dessa arte do convencimento, isso significa que ela não precisa passar por um curso de oratória ou não? A oratória vai além disso? Recentemente eu tive uma aluna, inclusive está no meu Instagram, se vocês quiserem comprovar. Ela é advogada e ela me contratou, tá? Inclusive eu tenho um vídeo autorizado por ela autorizou o vídeo, está no meu Instagram. E ela disse que se achava uma boa comunicadora. Sim. Até me conhecer. E aí nós fizemos... E hoje ela está fazendo sucesso no Instagram. Fobo. Porque ela disse que depois, ao mesmo tempo que todo mundo dizia mas ela se sentia insegura de não ser tão convincente. E quando nós começamos a fazer o trabalho, ela disse, nossa, eu não imaginei que era desse jeito. Então, por exemplo, eu já peguei jornalistas. Sim. Então ele acredita que ele é um bom comunicador. E ele é um bom comunicador, mas ele tem vícios. Sim. Ele tem questões que ele fala que não passa credibilidade. Ele tem, muitas vezes, senhor de si. Sim. Ele às vezes não percebe que ele está passando imagem. Ele não percebe. É tanto que em alguns casos eu tenho que gravar e parar. Eu disse, veja isso. Sim. Agora vamos analisar comigo. Olha o teu olhar, olha o teu semblante, olha a tua postura. E aí a pessoa cai em si. Ela diz, realmente isso não era legal, isso não era interessante. Porque ele é um bom comunicador, mas ao mesmo tempo ele usa a comunicação dele de uma forma muito exagerada.
Recentemente eu estava numa cidade pequena aqui e fui assistir uma missa. E quando eu fui assistir a missa, eu estava com meu tio do lado e minha tia, e uma pessoa foi fazer a abertura da missa. Mas ele usava tanto de jogo de teatro que ficou exagerado demais. Ela disse, viu como ele fala bem? E ele era evangélico. Ele deixou de ser evangélico agora. Ele disse, só que ele encena demais. Fica, para quem está assistindo... Eu também noto. Não, eu sou, hoje, para me assistir aula, é muito complicado. Eu compro vídeos e cursos, eu não consigo assistir, porque eu fico prestando atenção nos erros da pessoa. A maioria são charlatões. E nos vícios da pessoa. E as pessoas, elas não dizem coisa com coisa. Quando elas estão falando, elas acham que tudo que elas dizem é aproveitado, e não é. É proveitoso também. Então, eu passei a analisar muito isso. A importância do semblante. Tem algumas pessoas no Instagram que às vezes eu sinto vontade de ligar para essas pessoas para ajudá-las. Tem um psicanalista que tem uns vídeos aí que eu vou ter que falar com ele. Porque dá pena a gente olhar para ele. Ele é carente, dá vontade de a gente ajudar ele. Porque ele passa tanta tristeza, ele passa tanta coisa que você... Meu Deus, esse cara é muito sofredor. E ele é psicanalista. E esses trabalhos de coach que existem hoje? A gente vê, vou citar nomes aqui, o senhor faz a sua análise. O Pablo Marçal, por exemplo. Como é que o senhor avalia a maneira que ele se posiciona no vídeo como orador? Olha, ele se comunica bem, porém ele tem uma persona, né? Ele criou aquela persona que é o que ele quer falar, que é aquilo que atrai, porque eu posso modular o meu tom de voz da forma que eu quiser. Sim. Então eu posso trabalhar como uma voz de locutor, como se eu fosse, como também eu posso trabalhar de uma forma mais envolvente, mais emocionante. Então ele é uma persona que muitos desses comunicadores trabalham isso. E ele cria aquele arquétipo daquilo que ele quer mostrar. Sim. E isso dá audiência. Então, se eu souber modular o meu tom de voz, eu consigo atrair as pessoas, sim. Sim. E pastores como o Silas Malafaia. O Silas Malafaia, ele mostrei as travas da chuteira? Ele usa uma coisa que é muito de... Quer ser persuasivo, ele usa muita força na comunicação dele para passar a verdade. Mas ele não é original. Era onde eu queria chegar. Porque tanto o Silas, Wellington e Luiz, quanto o Pablo ele não tem um timbre agradável. Ou seja, eu acredito que as pessoas que têm um timbre mais grave e mais agradável têm mais facilidade em conseguir fazer essa personificação da oratória. Sim. E o Silas Malafaia também, ele tem um tom que não é agradável, mas ele gera um ruído tão estridente na sua cabeça que você não consegue desviar a ideia de pensamento que ele está botando em você. Ele usa um poder de articulação muito rápido. Quase uma hipnose. E ele argumenta. É hipnose. Sim. Isso é hipnose. É tanto que você fica olhando e você não consegue contra-argumentar. É uma forma de te neutralizar. Sim. É um tipo de comunicação. Do mesmo jeito que o hipnotizador vai olhando para você e vai dizer: você está ficando com sono. E vai te confrontando. E do mesmo jeito eu posso alterar o meu tom de voz para fazer isso. Então, que o Silas é um comunicador, não se resta dúvida. Sim. Mas é um tipo de comunicação que eu particularmente não gosto. E o presidente Lula? Avalia aí a maneira dele se comunicar. O Lula, se você observar o Lula, ele tem uma característica muito carismática. Mas o Lula não diz muita coisa, não. Ele diz adjetivo. Para o Lula poder dizer uma palavra que você aproveite, ele fala vários adjetivos. Nunca, na história do Brasil, isso é quando... Ele usa, é o que a gente chama de discurso de adjetivos. Sim. Porque vai prendendo a pessoa pelaquela atenção e, ao mesmo tempo, o movimentar. O movimentar... É mais para gerar emoção do que atenção. Convencimento. Então, ou seja, no final das contas, o que foi que você disse? Não, mas eu prestei atenção no que você falou, mas eu não entendi o que você disse. Sim. Que é um discurso de adjetivos, de várias palavras engatinhadas e engatilhadas, caminhando a passos lentos, mas elas vão construindo uma corrente. Sim. E aquilo atrai. E a movimentação no palco atrai. E a alternância da voz atrai. E aquilo procura passar a verdade. E aí vem um pouco de emoção. E a emoção todo mundo para quando você se emociona, porque parece verdade. Pode até ser verdade, mas eu também posso chorar sem ser verdade. Sim. Se eu quiser mostrar aquilo. Então isso é um pouco de oratória. A oratória é magnífico. Não é da gente dizer o que é certo e o que é errado. É que cada um tem o seu perfil. Você vai pegar, por exemplo,
o Edir Macedo. A oratória dele é muito arrastada, não é bonita, não é feliz, mas ele consegue atrair pessoas. A do Silas é mais agressiva, então o Silas tem o público dele, então cada um tem a sua oratória. O R.R. Soares, que ele tem um timbre legal, ele fala legal. Ele trabalha muito a mansidão, a meiguice, a conversa, assim como, por exemplo, se você pegar aquele filósofo que faz muito sucesso. O Karnal? Não, o outro. O gordinho, né? Esqueci o nome dele. Você vê a forma como ele fala, é explicativa, é didática, é uma coisa de professor. Sim. De professor, que é me falhou o nome dele agora. Também esqueci o nome dele agora. Eu vi até algumas imitações Eu gosto dos livros deles, eu leio muito os livros dele, né? Já o Karnal, ele cria todo um enredo. Sim. Se você pegar Ele fala mais lento, né? Fala mais lento. Você pega o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele coloca tanto argumento e num nível tão alto que você tem dificuldade de... Ele engatilha um argumento em cima do outro e ele é o dono da verdade. O Ciro Gomes é o dono da verdade. Ele sabe de tudo, porque ele é o dono da verdade. Mas é técnica mas é técnica ou você acha que é personalidade dele mesmo? É a personalidade associada à minha forma de convencimento. Tá? Então ele tem a personalidade dele. Nós sabemos que ele tem uma personalidade forte. Nós sabemos que ele é uma pessoa altamente culta. Eu admiro o nível cultural do Ciro. É uma pessoa que tem bastante bagagem, bastante conhecimento. E a oratória dele, ele associa muito conhecimento com uma fala muito estruturada e com poder de argumentação de que ele não dá muita trela para você, não. Ele fala e ele fala. Sim, ele sabe muito, mas ao mesmo tempo é dono da verdade. Ele é o dono da verdade. Você nunca pode, como orador... Você não assimila, né? Não há oratória se não há compartilhamento. Sim. Se só eu digo, se só eu falo... Eu preciso ter o que a gente chama também de escutatória. E aí eu vou modulando o meu discurso, tanto que... É como o Bolsonaro. Como é que você avalia o Bolsonaro? Muito ruim. Ele tem dificuldade até para ler. Sim. Ele tem dificuldade até para ler. Ele não tem discurso. Ele lê mal. Sim. Isso falando aqui. Não, fique à vontade. Nós estamos um profissional analisando pessoas públicas. Um discurso muito... Se você lembrar, por exemplo, no discurso do Serra e do Lula. Um debate? Não, quando o Serra foi candidato. Né? O Serra é muito técnico. Assim como o Alckmin. Eles são técnicos. O Lula é mais emoção. Então o Lula traz o discurso para um lado mais emotivo, para um lado mais carismático, para um lado mais envolvedor e o outro mais técnico. Era o mesmo caso do Firmino. Quem fosse discutir com o Firmino tinha conhecimento. Sim. O Firmino, se você fosse debater com ele, qualquer tema que você fosse debater, podia ter certeza que ele tinha argumento, que é o que a gente chama de poder de convencimento. Uma coisa é poder de convencimento o que é convencer? Vencer com a verdade. O que é persuadir? Levar o outro a acreditar no que eu quero. Não precisa ser verdade. Mas é a minha verdade que eu quero que seja verdade, que é, por exemplo, o Ciro. Ciro tem um poder de persuasão muito grande. Isso é persuasão. Sim. Convencimento é quando eu trabalho Cortella. Cortella ele tem um poder de argumentação muito interessante porque ele te convence. Isso. Ele busca na história, ele arrasta tudo e chega e diz, por que isso é assim? E isso é didático, isso é acadêmico, é um tipo de oratória que busca exatamente para que você olhe e diz, poxa, eu nunca pensei desse jeito. Ele faz você pensar. Sim. Assim como o Karnal também faz você pensar. O Karnal vai desenvolvendo o discurso dele. Isso é o mais universal possível. E você vai acompanhando o discurso e você vai pensando. Uma coisa é ouvir, outra coisa é entender, outra coisa é digerir e assimilar. O que você disse, eu assimilei, para que eu possa te dar feedback, de repente nós conversamos, mas não ficou muita coisa. No final da conta, o que foi que ficou? E desses políticos e tribunos que o senhor já conheceu ao longo desses 55 anos de vida, qual foi o melhor deles, assim, que lhe chama a atenção? Em termos de análise de discurso e da maneira como passa a sua mensagem? Olha, é até difícil da gente nomear. Porque pode gerar preferência, né? As pessoas podem até achar, também, né? como por exemplo, eu tive muitos alunos que eu nem tenho como citar aqui. O Wellington Dias é um bom tribuno? O Wellington Dias, o que eu destaco no Wellington Dias é que ele tem uma coisa diferente de muita gente. Ele tem uma memória fantástica. Sim. O Wellington, ele tem uma argumentação baseada na memória, o discurso dele, e ele, para você
derrubar um argumento dele, ele é muito... E ele não se estressa, ele não se irrita, ele mantém aquela tranquilidade dele. Eu vejo isso como muito tranquilo. Você pega, por exemplo, o discurso do Monsanto. O discurso do Monsanto é um discurso voltado pela questão da religiosidade. Ele sempre dá uma abertura que começa com o mote dele é a religião, o do Wellington é a memória, ele tem muita informação e ele conhece. Sim. E ele lembra, ele fala com segurança. Então, quando ele falar que o relâmpago é o cavalo do vaqueiro, do cidadão que mora no interior de Aruás, ele está falando porque ele sabe. Memória fotográfica, né? Ele tem uma memória fotográfica e também tem uma memória argumentativa, que isso é muito bom. Ele lembra, mas ele lembra com riqueza de detalhes. Isso é muito bom para um orador. Isso é muito bom para um orador. Então, nós temos aí muitos políticos que conseguem falar bem. Sim. Nós temos outros que nós temos alguns políticos que você fica tentando entender onde é que ele quer chegar, porque ele não diz nada com nada. Sim. Assim também como nós temos alguns padres que na homilia você não consegue entender nem o evangelho, porque ele distorce. Nós tivemos aqui semana passada um grande empreendedor, que é o Tonho Variedades, e ele contou que tinha algumas técnicas que ele usava para prender a atenção da sua clientela. Uma delas era quando ele vendia de porta em porta, ele anotava o nome da criança que morava naquela casa. E aí, quando ele chegava novamente, ou para cobrar, ou para oferecer outro produto, ele dizia, cadê o fulaninho? E aquilo gerava um laço, né? Lembrou do meu filho. É mais ou menos isso que o político faz também? Sim. É tanto que o político sempre anda bem assessorado e ele colhe as informações. É tanto que quando você está numa mesa de honra, que o político é chamado a falar, ele tem que ter uma série de informações que ele vai lá para frente para destacar. Sim. Isso são o que a gente chama também de âncoras. Essas âncoras tanto servem para mim, que sou orador, como serve para prender você. Então, se eu te elogio e digo algo que foi feliz em você, que era importante para você, você já se liberta. Quando você elogia uma pessoa, a primeira coisa é você... Olha aí, Wellington, bem que tu disse que a babada funciona, né, cara? É verdade, se você chega por isso que nós, como treinamos vendedores, Sim. primeira coisa que eu digo, grave o nome da pessoa. Agora, o senhor iniciou um trabalho com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, como é que foi isso? Doutor Pessoa, uma pessoa de grande coração. Sim. Né? Mas nós não concluímos, não fizemos, até porque na época o doutor Pessoa não estava muito bem de saúde. Sim. Né? Mas eu espero que a gente possa ter novas oportunidades. E aí ele teve dificuldade de assimilar? Como é que foi isso? Na verdade, ele não pôde participar no primeiro momento dos exercícios, né? Até porque, se não me falha a memória, o doutor Pessoa estava com chikungunya. Sim. E ele sentia muitas dores, é tanto que não desenvolvemos o treinamento, não chegou a desenvolver. Mas ainda espero que a gente possa voltar a trabalhar. Pois volta, doutor Pessoa, é o nosso recado aqui pro senhor. Doutor Pessoa é meu amigo, ele diz assim, professor, me ajude a falar. E nós estamos aqui, né, doutor Pessoa? Uma pessoa, muito boa pessoa. Pronto. Eu vou lhe dizer uma frase, um sentimento, melhor dizendo, e o senhor vai dizer uma pessoa. Tá bom? Que vai gerar aí na sua emoção. Por exemplo, perseverança. Perseverança. Meu pai. Meu pai era muito perseverante. Ele não deixava a coisa cair. Quem era seu pai? Conte um pouco. Antônio Marinho Neto, ele era açougueiro. Sim. E o maior sonho dele era que eu fosse açougueiro. Olha aí. E eu o decepcionei, não sendo Deus. açougueiro. Mas ele era uma pessoa muito, muito resistente, muito resiliente, muito teimoso também, mas ele era muito persistente. Ele não aceitava desistir. É uma pessoa que tem... Deixa eu ver aqui. Alegria. Alegria. De imediato, deixa eu ver quem eu lembro que poderia me trazer alegria. A minha avó. A minha avó, ela só recebia a gente com um sorriso aberto. Na hora que ela chegava, e ela só... Todo mundo virava amigo dela, porque ela já dizia, ô meu filho, você veio aqui, ela já desarmava qualquer pessoa, ninguém conseguia... Ela tinha uma alegria muito grande dentro dela, ela nunca reclamou. Aos 99 anos, quando ela faleceu, ela estava cega, mas ninguém sabia que ela estava cega, porque ela olhava para você como se ela estivesse vendo você, e sorrindo para você. Então você via a alegria não era no rosto dela, a alegria era dentro dela.
Que benção. Gratidão. Gratidão. É tanta coisa, tantas pessoas que a gente conhece, né, que passam pela vida da gente. Eu sou muito grato. Eu gosto muito de usar essa palavra, porque eu me sinto grato, eu gosto de ser grato, porque tudo que vem a mim, vem ou para me ajudar, ou para me consertar, ou para me desenvolver. Então, eu acredito que uma das piores características do ser humano é não saber o que é ser gratidão, não é ter gratidão. Quem não é grato não consegue evoluir. Tristeza. Tristeza. A minha tristeza vem dessas pessoas que não valorizam o que elas têm. Muito imediatista. Pessoas, de um modo geral, que só querem o aqui e o agora. Essas pessoas, para mim, elas são pessoas tristes, são pessoas vazias. E o meu trabalho é? Desenvolver as pessoas e ajudar o mundo a ser melhor. E o que é a vida? É estar aqui agora, podendo falar, podendo ser ouvido, podendo existir. A vida é existir. Eu queria agradecer aqui o professor Luiz Carlos Marinho, dizer que é uma maravilha revê-lo depois de tanto tempo. Ele foi meu professor, meu diretor de escola, né, e me ensinou muito também. Eu lembro que teve um ano do qual eu era repetente, acabei brincando num período e aí no ano seguinte procurei fazer mais e melhor, e ele me incentivava, e depois ele disse, olha, tá aí o Wellington, um aluno que está procurando fazer diferente, e eu aprendi muito. E ainda tive que ter uma conversa séria com seu pai, né? Foi, verdade, conversa séria com seu pai. Verdade. Eu fico feliz de estar aqui com você e me coloco à disposição, não só de bater um papo aqui, mas de orientar as pessoas de um modo geral, tanto no meu escritório, onde eu desenvolvo as mentorias. Sim. E também queria convidar as pessoas para o meu curso de oratória. Pô, não. Nós estamos com uma turma de oratória, 2 e 3 de março. Vai ser no Jockey Class, lá na Zona Leste. Só são 25 pessoas por turma. Sim. Porque os exercícios são individualizados. Certo. Então, no meu Instagram, nós temos as inscrições abertas, né? Depois vocês podem procurar. Prof. Luiz Marinho. Sim. E quem quiser aprender a falar, quem for fazer mestrado e precisar defender sua dissertação, doutorado, candidatos à política, Sim. que quiserem uma ajuda, uma orientação, meus alunos que quiserem voltar para trocar ideias. Sim, vamos sim. E também um pouco de terapia. Nós também orientamos na parte terapêutica, até porque o medo de falar em público tem a ver com a emoção. Sim. Então foi isso que me levou a fazer psicanálise, para conhecer mais. Então eu peço desculpas se alguns dos meus grandes alunos eu não tive como falar aqui, né, mas continuam guardados comigo. Grandes profissionais que hoje são, isso é muito. Eu fico muito feliz quando vejo, como por exemplo o Edgar. Sim, sim. Edgar foi meu aluno, o Edgar está na TV Clube, você Sim. foi meu aluno. Da mesma turma. O Elielso Santana foi meu aluno, várias pessoas que trabalham hoje na comunicação estiveram conosco, isso é muito bom. Alguns, agora há pouco eu assisti um vídeo do Romário, não sei se você lembra do Romário. Romário é advogado, Romário foi meu aluno. Jogou bola comigo. Pronto, o Romário acho que era da tua turma, né? Era da minha turma. Romário. E inúmeras pessoas que passaram por nós, na Escola do Legislativo, onde eu ministro o curso de oratória, no Sebrae, no Senac, em Goiânia, deixei muitos amigos em Goiânia, em Fortaleza, em São Luís. Fui várias vezes para São Luís só ministrar curso de oratória, inclusive a convite de políticos, do reitor da UEMA. Fiz vários trabalhos para o reitor da UEMA na parte de oratória. E isso é muito bom. Então, isso é vida. Ou seja, e vida é você construir uma história. Vida é você olhar para trás e dizer, eu existi e eu fiz algo diferente. E você colocou uma coisa muito interessante que me veio à mente, que sempre fica um pouco do professor na gente. É verdade. E tem um canto da Igreja Católica que diz assim, sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, eu aprendi muito com meus professores, eu aprendi muito com meus alunos. E o que eu mais gosto na oratória é que eu aprendo mais do que eu ensino. Porque eu vejo quando as pessoas vêm a mim e elas trazem elas. E elas voltam de mim com o ela melhorado. Sim. Um aperfeiçoado. Então, a oratória para mim é provocar nas pessoas o ser interior que existe dentro delas, que os gregos chamam de entusiasmo. É esse Deus interior que tem dentro de cada um de você, que tem dentro de mim, que tem dentro de nós.
Que massa. Eu sinto isso aqui também na entrevista, que a gente muito mais aprende, né, sobre o outro, vendo a história de vida dele, do que qualquer outro ensinamento que a gente possa ter, né? É realmente algo fantástico. Gente, aproveita e já vai seguindo aí, tá bom? Meu amigo Dió, tem mais alguma consideração? Não, só agradecer ao professor, dizer que é a minha primeira vez que eu tô lhe conhecendo, eu me senti um completo perdido no mundo sem saber dessas coisas. E dizer também que, assim, professor, que a gente merecia uma parte 2, viu? Porque eu acredito que o conteúdo que o senhor veio agregar aqui, acho que a gente não recebeu nem 10% de uma coisa que é gigantesca. Sim. E eu tive muitas indagações, mas acho que mais pra frente vai ser melhor, porque ele tocou em determinados pontos que a gente vive no dia a dia, que é muito interessante. Sim. Verdade. Então, professor, aqui na nossa descrição do canal e do seu episódio já vai estar lá o link direto pro seu Instagram também, para as pessoas se informarem mais com você. E quem for lá e disser que veio aqui pelo 99 Show, ele me disse ali no off que vai dar desconto. E uma coisa interessante é que, para quem tem interesse em ser palestrante, em abril nós vamos lançar um evento sobre a jornada do palestrante. Pronto. Mostrar todas as técnicas que eu desenvolvi, que eu aprendi ao longo de mais de 2.800 palestras ministradas. Pronto. Então, guarde a minha vaga. Só quantas? 2.800 palestras. Desculpa aí, viu, gente? Tá? Pronto, Só que 2.000. Tá, então, e o engraçado é que eu lembro, eu posso ter mais um tempinho? Sim, fique à vontade. A minha primeira palestra, que as pessoas perguntam, né? Quando você se tornou palestrante? Isso é tão interessante que eu lembro com uma riqueza de detalhes. Eu era diretor do Cidadão. Sim, sim. Eu tinha um Fusca marrom, você lembra do meu Fusca marrom? Demais, né? Eu tinha um Fusca marrom e esse Fusca, o capô dele era todo trincado, era todo rachado. Era um Fusquinha bem Fusquinha. E foi meu primeiro carro. E eu queria dar palestra, porque eu achava bonito a pessoa ser aplaudida e a pessoa dominar todo mundo ali. Aquilo para mim era fascinante. Sim. E eu montei minha primeira palestra. Eu já dava aula, já ministrava aula de Cidadão. Eu fui professor de matemática durante 15 anos no Cidadão. Sim. E depois me tornei professor universitário. Trabalhei 14 anos na Camilo Filho. E também em mais 17 universidades. Inclusive em Sobral eu fui professor da UVA, fui professor da UEMA. Então isso traz uma bagagem muito boa. Só que palestra, eu procurei uma amiga minha, que era diretora do Liceu, que se formou comigo. Sim. Professora Sueli, irmã da professora Socorro, que foi prefeita de Timon. Sim. Se a professora Sueli estiver me vendo, ela vai lembrar disso. E eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou já vender palestra, vou oferecer palestra. Só que ninguém te conhece. Como ele aí não me conhecia, ele agora vai comprar meus cursos, né? Bom, sim. Como você se tornar conhecido? Eu montei uma palestra de motivação. Foi o primeiro start que veio, foi o primeiro insight que veio. E aí eu montei essa palestra. Agora para quem? Para quem? Sim. E aí eu peguei e fui lá na escola e disse, eu quero falar com a professora Sueli. Aí disse, professora, eu estou com um novo projeto, e eu estou preparando palestra para alunos que vão fazer o vestibular. Na época era o vestibular. Sim. E eu gostaria de ministrar uma palestra aqui. Ela disse, é sério? Nós falamos isso hoje na reunião pedagógica. Professor, mas aqui nós não temos verba. Eu disse, eu só quero espaço para ministrar minha palestra. É descontratado. Desse preço. E aí eu fui, preparei meu material com slide no retroprojetor. Olha só. Preparei a palestra. Quando eu cheguei no liceu, conhece o liceu, o auditório que tem lá dentro? Sim, aquele auditório lotado, que é muito bonito aquele auditório. Eu nunca tinha entrado no liceu. Você conhece? Conheci, lá. Quando eu cheguei lá, que vi aquele auditório lotado, me veio uma emoção tão gostosa. Eu disse, é hoje. E aí eu ministrei a palestra. Eu estava com a camisa azul de listra, uma calça preta e um sapato social que eu gostava muito de usar, que Agora me falhou a marca do sapato, mas depois isso não é importante. Sim. E eu fiz minha palestra. E eu terminei minha palestra com aquela música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Sim. E quando eu terminei a palestra, o auditório todo em pé me aplaudia. E no final, no slide, eu botei meu telefone. Meu primeiro marketing. Botei o meu telefone. Sim. E fui muito feliz, todo mundo me agradeceu. Peguei o meu Fusquinha e vim-me embora.
2 dias depois, um professor liga para mim e disse: professor, eu estava no liceu e assisti sua palestra e fiquei encantado. Quanto custa a sua palestra? E aí, como pensar... Hoje eu ensino como calcular um custo. Sim. Como dar um preço de algo que tu não sabe quanto é? Primeiro que veio na minha cabeça, R$50. R$50. Conversa, velho. R$50. E ele disse, fechado, para uma escola particular. Fechado. E aí fechamos a palestra, aí eu caprichei na palestra, e aí foi show a palestra, e daí vieram 2 palestras por semana, 3 palestras, eu cheguei a ter 5 palestras por semana, eu cheguei a ter 12 palestras por mês, e começou, e aí eu cheguei num determinado momento, R$50 era muito pouco. Sim. E aí a pessoa me perguntou, disse, não, tá na hora de aumentar esse valor, E aí a pessoa me perguntou, professor, quanto é que tá custando a sua palestra? Eu disse, 120. Aí a pessoa foi e disse assim, ô professor, não dá pra gente fazer por 100 não? Porque a gente tá sem verba. Olha, eu fazia por 50. E aí foi aí. Então, antes da pandemia, eu já conseguia fazer palestra por R$5.000 a hora. Que benção. Aqui fora do Piauí. Então eu tenho orgulho de dizer isso, porque não é o valor. É aquilo que você vai colocando na palestra, é aquilo que... A pesquisa aí, passei a estudar mais, passei a pesquisar mais, passei a buscar novos cursos, né? Sim. Passei a buscar novos cursos e a oratória sempre foi indo comigo. Então é um curso que eu cativo muito. Eu tenho workshop de oratória, eu tenho oficina de oratória, eu tenho o curso de oratória, módulo 1, módulo 2, eu tenho oratória jurídica, eu tenho oratória forense, eu tenho oratória para religiosa, oratória sacra. Sim. Você vai buscando conhecimento. E isso fez o comunicador. Que massa. Um pouquinho do Luiz Marinho aí, que está aqui, dividindo com o meu aluno aqui de matemática. Verdade, verdade. Obrigado, professor. Que maravilhoso. Quanta gratidão em tê-lo aqui, depois de tanto tempo a gente se rever e ver tamanha evolução que aconteceu na sua vida. E dizer o quanto o senhor me ajudou também na construção do meu caráter e do ser humano que eu me tornei. Muito obrigado. Eu que agradeço. E educação é algo que é para sempre. Por isso, professor, faça com amor. Não faça por fazer. Eu não faço a palestra por fazer, tanto que também eu ministro muita palestra gratuita. Sim. Não é pelo valor, é pelo que ela vai causar. Então, quando você vê uma pessoa, como eu já vi, pessoas chegar para mim e dizer, naquele dia você mudou a minha vida, isso não tem preço. Verdade. Isso não tem preço. Aquela frase que você me diz, deu aquele estalo na minha cabeça, isso não tem preço. Verdade. E isso é muito bom, muito, muito, muito bom. Eu agradeço o espaço. Sim. E me coloco à disposição, seguindo ali o pedido do Diógenes, né? A gente pode ter um segundo momento só realmente falando de técnica de oratória, ou falando de mentoria. Por não. Como é que funciona a mentoria? Então, eu trabalho com a mentoria individual. Quem tem uma certa dificuldade e não consegue ir para uma turma, precisa de um tratamento individualizado, que tem gagueira, que tem problemas emocionais, que tem dificuldade de encarar o público, é a mentoria de oratória. Agora, quer trabalhar com um grande público, quer entender o que é uma plateia, nós vamos para a palestra ou para o curso. Tá bom. Gente, muito obrigado. Até a próxima com mais 99 Show. Valeu!